Opa, aqui é o Lira. E agora a gente vai começar a tratar a fórmula C dentro do Excel. Então nosso objetivo agora vai ser aprender a fórmula C. Só que antes disso a gente vai encontrar uma situação em que a gente tem que preparar a planilha para poder aplicar ela. Vamos entender o que a gente vai ter que fazer aqui dentro. Basicamente nessa nossa planilha aqui que a gente tem um cenário clássico de faculdade. Então a gente tem lá, os alunos fizeram uma prova 1, uma prova 2, uma P1, uma P2, e aí essa P1 e essa P2, elas têm pesos diferentes. Então repare o seguinte, a gente tem aqui, ó, o aluno Diogo tirou 3 na prova 1, 4 na prova 2, só que a P1 vale 10% da nota final, enquanto a P2 vale 90%. E qual é o meu grande objetivo aqui dentro? Meu objetivo é o seguinte, eu quero preencher essa tabela aqui até o final. Então eu quero preencher a minha média e preencher a minha situação. Então eu vou ter que calcular a média de cada um desses alunos e depois a situação do aluno, ou seja, se ele está aprovado, se ele está em prova final ou se ele está reprovado. Como que a gente vai fazer isso? A ideia é basicamente o seguinte, a gente vai colocar uma fórmula dentro dessa primeira linha daqui e depois arrastar essa fórmula para baixo para ela funcionar para todo mundo. Então vamos lá. Nessa aula, o nosso objetivo vai ser tratar sobre a média. Então a gente vai aprender como que a gente vai calcular essa média daqui e a gente vai ver algumas dificuldades que a gente vai ter quando a gente tentar aplicar essa média para todo mundo. E aí, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, as fórmulas da média que a gente aprendeu antes foi basicamente a fórmula de uma média normal, uma média aritmética, que ele dá o mesmo peso para as duas provas. E no nosso caso aqui, não vai dar certo. Por quê? Porque aqui a nossa P1 vale 10% da nota e a nossa P2 vale 90% da nota. Então a gente vai ter que fazer o que a gente chama de uma média ponderada. E aí o Excel ele não tem uma fórmula de média ponderada. A gente tem que calcular por nós mesmos. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, a gente vai simplesmente fazer a conta dentro dessa célula. Então eu vou botar lá igual, e aí eu vou pegar a prova do Diogo, então a nota do Diogo, vezes o peso da prova. Então a célula G4. Então eu fiz C8 vezes G4, mais a nota da P2 vezes o peso da P2, que é 90%. Então agora se eu der Enter, aparece lá. A média do Diogo foi 3,9, que é 3 vezes aquele 10% e o 4 vezes o 90%. Então com isso a gente consegue chegar basicamente nessa média. Agora o nosso objetivo é o seguinte, eu vou querer fazer isso para todo mundo. Faz sentido eu escrever isso nessas outras 5 células na minha planilha? Eu até poderia fazer isso, você pode ter pensado em fazer isso. Só que a partir de agora, você tem que ter sempre na sua cabeça o seguinte, se você for demorar mais de 5 minutos para fazer alguma coisa dentro do Excel, você provavelmente está fazendo do jeito errado e tem uma forma melhor de fazer. Então pensando nisso, o que a gente vai fazer é o seguinte, se essa fórmula vai ser igual para todo mundo, a gente vai simplesmente copiar ela e arrastar para baixo. A grande questão é o seguinte, aqui nesse nosso caso, se a gente pegar ela e copiar para baixo, a gente vai ver que esse cálculo não vai ficar certo. Vamos tentar ver aqui como é que vai funcionar. Eu vou levar o mouse nesse cantinho da direita, nesse cantinho inferior aqui da célula, e aí quando o mouse virar essa cruzinha diferente, assim, a gente simplesmente clica e arrasta ele para baixo. E aí se a gente repara, a nota do Matheus ficou 0,9, sendo que ele tirou 10 na P2, e a nota de todos os outros alunos foi 0, o que com certeza não está certo. Então é isso que a gente vai ver na próxima aula, quando a gente vai tratar e aprender a tancar a nossa célula. Beleza? Até lá!